Alô, amigos do canal Lance Livre Ganha Jogo. Sejam muito bem-vindos ao programa Na Cobertura com Birabelo. Muito obrigado pela parceria, pelo carinho e pela audiência de sempre. Acompanhe o programa no youtube.com, aí na tela para vocês acompanharem, Lance Livre Ganha Jogo no youtube.com. Lá vocês vão encontrar, inclusive, galera, os programas anteriores, eles ficam lá, ficam arquivados. Então vai lá, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve, chama a galera para se inscrever, se diverte, curte, não esquece de dar o like e aproveita também para me seguir no Instagram, aí na tela para vocês me seguirem, Bira com Y, ponto, Belo com dois L's, para que a gente possa bater aquele papo, trocar aquela ideia. O programa dessa semana, galera, o programa de número 237, 237 programas consecutivos, praticamente, é com o Enaldo Batista. Ele é gerente nacional de arbitragem da Confederação Brasileira de Basquetebol, a CBB. O Enaldo vai falar um pouquinho sobre a sua carreira, vai falar sobre as mudanças, se é que teremos mudanças, né, nas regras do basquetebol, vai falar sobre um lance inusitado, né, bizarro que aconteceu há pouco tempo, né, poucos dias atrás com a seleção brasileira num jogo contra os Estados Unidos. Enfim, olha, a gravação ficou muito legal e eu garanto que vocês vão curtir. Roda aí, galera! Galera do programa Na Cobertura com Birabela, é um prazer enorme receber mais uma vez aqui o Enaldo Batista. Ele é, deixa eu ler direitinho aqui para não errar, gerente nacional de arbitragem da Confederação Brasileira de Basquetebol. Isso aí eu poderia até chamar de coordenador de arbitragem, mas o nome que se dá é esse, né? Gerente nacional de arbitragem da Confederação Brasileira de Basquetebol. Enaldo vai falar um pouquinho da sua vida, né? Ele é natural do Rio de Janeiro, ex-jogador de basquete, técnico também, árbitro internacional, vai falar um pouco sobre a sua carreira e também contar as novidades na arbitragem, né? Cursos estão sendo feitos por aí, novos árbitros estarão atuando, perspectivas de mudança de algumas regras. Cara, eu adoraria você falar que vai acabar a seta, viu? Mas eu acho que não vai acabar, não. Eu gosto muito daquela situação de bola alta. Eu acho que o basquetebol, na minha visão, no meu olhar, perdeu muito taticamente, né? Nessa questão de não ter mais bola alta. A NBA continua, né? A NBA tem bola alta. Prendeu a bola, vai lá e disputa bola alta. Mas na FIBA não, é a seta. Eu, particularmente, não gosto. Mas, enfim, vou deixar para o Reinaldo Batista levar esse papo com vocês. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Bira. É sempre um prazer estar aqui com você e falar de basquete, né? Falar para o público aí que tem interesse na arbitragem, tem interesse no jogo de basquete, são fãs aí da modalidade. Eu acho que é sempre importante a gente ter esse conhecimento aí para poder aplicar durante os jogos, né? É muito legal. Eu falei, inclusive, todos os programas, os meus alunos lá da Universidade Federal assistem, fazem um relatório, fazem um comentário, né, sobre o que acharam do programa, enviam para o meu e-mail, é uma das avaliações. E eu falei dessa tua entrevista hoje, né, do programa hoje, nessa quinta-feira, dia 21 de agosto. E falei para eles o quanto é importante, né? Por exemplo, numa transmissão, você e eu, como comentarista, né, poder explicar as coisas básicas que acontecem no jogo, né, de basquetebol. Quando, por exemplo, um jogador faz uma falta, tem aquele reloginho, né, que fica acima das tabelas, dois relógios, um de cada lado, e ali momentaneamente apaga o tempo de posse de bola, né, que é de 24 segundos, e aparece ali um F2, F3. Alguns alunos já perguntaram, né? Ah, aquilo ali é falta individual. Ah, que legal. Então a gente pode se guiar por ali? Pode. E outras coisas que Ah, acontecem mais. sim. Ronaldo, fala um pouquinho da tua carreira, como é que você chegou até essa posição, uma posição de destaque, né? Você hoje é uma referência no basquetebol nacional, sem dúvida alguma. Na verdade, a minha carreira de atleta, comecei no Rio de Janeiro, né, ali no Grajaú Country Club, né, um clube tradicional na época, né, hoje eu creio que ainda já não tem mais equipes nos campeonatos, Infelizmente, infelizmente. infelizmente, né, de lá fui para o Tijuca, do Tijuca trabalhei durante muito tempo lá também como técnico das equipes bem de base, escolinha,
E apareceu a oportunidade de eu sair do Rio de Janeiro. Na época, eu estudava na própria Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? Legal. Eu já estava no terceiro ano ali da Universidade Federal, e surgiu a possibilidade de jogar no time do Rio Grande do Sul. Acabei indo para lá. E quando a gente sai de algum lugar e vê outros universos, a gente se empolga, né, com a posição de jogador. De lá, retornei ao Rio de Janeiro brevemente e depois vim para Santa Catarina e fiquei por aqui, transferi a faculdade, que necessitava terminar, né? A gente não era hoje como é hoje, talvez os jogadores terem uma condição de viver exclusivamente de basquete. Eu precisava terminar a faculdade de Educação Física para poder trabalhar. E acabei indo morar em Blumenau, terminei a faculdade, continuei jogando por um tempo, até que apareceu a oportunidade de entrar no mundo da arbitragem, que eu já admirava bastante, né? Eu tinha um interesse muito grande pelo jogo, como é que ele funcionava, né? Acabava sendo um jogador bastante contestador, né? Aham. É interessante que os jogadores partam para a arbitragem. Não quer dizer que, como eu sempre falo, não quer dizer que seja uma obrigação o árbitro ter sido um jogador ou um técnico, só que, na verdade, a gente passa a estar um passo à frente nessa carreira, porque quando Dentro, a gente dentro foi desse, jogador, dentro desse aspecto, você acha importante os jogadores desde cedo se interessarem em conhecer um pouco mais a arbitragem? sim, porque o grande problema é que parecia que havia uma divisão, né? O jogador e técnico ele tem que saber de tática e técnica, e o árbitro tem que saber de regra. E não, isso hoje se confunde, os dois têm que É, saber tudo. O árbitro exatamente. hoje a preparação que a gente faz do árbitro é que ele entenda do jogo. E entender Sim. do jogo não é saber de regra, entender do jogo é saber as ansiedades dos jogadores, as frustrações que acontecem dentro do jogo, como eles treinam, tática. Eu tenho que saber, hoje o árbitro tem que saber o que que é um bloqueio, o que que é um bloqueio direto, um bloqueio indireto, o que que é um pick and roll, esses termos todos, tem que saber, porque ele sabendo disso, ele sempre vai estar um passo à frente para o entendimento real do jogo, dos locais que vão ter mais faltas, dos Isso. locais que vão ter mais violações. E Eu com também isso ele penso assim. melhora a performance, Isso. sabe? Então, e os jogadores a mesma coisa, né? Os jogadores e técnicos, eles realmente conhecendo grande parte da regra, infelizmente, a gente não tem assim uma grande maioria que entende das regras. Podem usar isso, podem realmente executar tudo dentro do jogo de uma forma mais adequada e, com isso, levar vantagem sobre os Aham. adversários em algum momento do jogo. E quando não sabem, às vezes acabam perdendo o jogo por não conhecer as regras do jogo, né? Inclusive, é até legal você estar falando isso, né? Porque aconteceu recentemente, né, no Global Jam, aquele torneio que é disputado, né, no Canadá, acho que foi nos Estados Unidos, Canadá, né? Esse E foi no o Canadá, foi no Canadá, esse foi no Canadá. Canadá, em que o Brasil, num lance muito inusitado, né, num jogo, você viu esse lance, né? A gente vai Sim. tentar colocar aqui, mas o placar estava 74-74, indo para uma prorrogação, e na prorrogação o Brasil poderia perder por mais de 10 pontos, se eu não me engano, 11 pontos, e ficaria de fora da final, né, nesse triangular. E o Brasil não quis levar o jogo para prorrogação, né? O Brasil preferiu, de repente, cometer uma violação ali, que foi o jogador tirar a bola na descendente quando o adversário bate um lance livre. Você já tinha visto isso? Não, eu nunca tinha visto, não, e é até interessante, né? É. E fiquei muito feliz, isso só reforça, né, Aham. a importância dos treinadores saberem da regra. Então, Isso aí. porque poderia, por exemplo, alguns treinadores e alguns jogadores, eles acham que, por exemplo, fazer uma cesta contra nesse tempo de jogo, quando falta muito pouco tempo, Aham. eu for lá e vou fazer uma cesta contra a minha equipe, eu perco o jogo, ou então eu faço uma cesta contra para levar o jogo para a prorrogação, e isso também é uma violação. Quer dizer, eu não posso fazer uma cesta contra a minha própria cesta nos momentos finais do jogo para levar esse jogo para a prorrogação. E a Sim. violação seria anular esse ponto. Porque senão, porque poderia ser o contrário também, os Estados Unidos Aham. necessitando de ganhar de 10 pontos, estivesse ganhando de 2,
fizesse uma cesta contra ele próprio para levar o jogo para prorrogação. E isso não pode. Já vi fazer nesse caso, esse caso eu já vi. Agora, da interferência no lance livre, só está no livro. No livro está lá. Eu até tinha pesquisado aqui para colocar, para não, até para quem queira depois dar uma olhadinha, o 36.2, é o 36.21 na sua última frase, né, dela interferência de cesta durante o último lance livre, através de um jogador defensor. A equipe atacante será concedido um ponto, seguido por uma falta técnica marcada contra esse jogador defensor. Decisão da arbitragem correta, né? E uma excelente decisão da comissão técnica da seleção brasileira. Brasileira. Isso existe uma. Às vezes a gente é muito crítico em relação ao trabalho de algumas comissões técnicas, né? É, por às vezes se empolgarem com o jogo e acabarem não fazendo as suas funções, né? O Sim. estatístico de fazer a Uhum. estatística, do assistente técnico de assistir o técnico, né? E nesse caso aí eles tiveram um trabalho brilhante, né? De informar o jogador, né? De que ele deveria fazer aquilo e que o resultado seria esse. E o Brasil, ali, quando foi para uma lateral ali que tinha direito, né? Porque a sequência do lance, para a gente poder entender, o time dos Estados Unidos ganha um ponto, que é aquele lance livre que não pode ser interferido, e ele não pode ser interferido em nenhuma parte da trajetória, ele não pode Sim. nem na descendente, nem na ascendente, porque Uhum. é lance livre, então ninguém pode interferir na Boa, cobrança. boa. Interferido, um ponto é dado para a equipe que sofreu, e ainda tem uma falta técnica. E como tem a falta técnica, essa falta é cobrada sem ninguém posicionado ali para rebote. Aí o time cobra e depois a bola retorna para quem tinha direito. E quem tinha direito? O Brasil, porque o Brasil iria cobrar Brasil. um fundo bola. Isso aí. Provavelmente o Brasil pediu um tempo, porque a gente vê que a reposição é feita lá na quadra de ataque. E Uhum. na quadra de ataque, o Brasil tinha duas possibilidades. Uma, receber a bola e não fazer nada e perder o jogo. E a segunda era tentar uma bola de três. Porque se ele fizesse uma bola de três, ele ganharia o jogo, mas nunca uma bola de dois. Porque se Sim. fizesse uma bola de dois, não adiantava ter feito aquilo lá atrás, né? Tu já Então, pensou se o cara pisa na linha e a bola entra? é, Assim, e Ia foi para até. dois, né? E acabou. Como os Estados Unidos já era, creio, a equipe que já estava na final, eles não tentaram nada, Sim, nada sim, diferente, né? sim. Para poder levar esse jogo para prorrogação ou alguma coisa assim. Com isso, eliminaram o Então, Canadá e foram fazer. eliminaram o Canadá. E o Brasil foi brilhante. Eu acho que reforça aquilo que a gente estava conversando, né? A gente Tem estava que. falando. Conhecimento da regra de jogo facilita o trabalho da equipe, Isso aí. como facilita também o trabalho dos jogadores, né? Com toda certeza. Muito legal esse lance, galera. Reinaldo, fala um pouquinho para a gente o que está vindo aí da arbitragem, os cursos que vocês estão fazendo, novos árbitros. Eu acho até que eu já levei esse papo contigo uma vez. Eu penso que aquele jogador que parou, ele tem várias opções, né? Se ele quer continuar no basquete, ele pode ser um técnico, ele pode ser um dirigente, ele pode ser promover um gestor para eventos de basquetebol. E ele pode ser um árbitro também. Eu não vejo muitos ex-jogadores é, sendo trazido, né? Vamos colocar assim, né? Se a gente pode usar esse termo, para ser árbitro, né? Vamos lá, vamos ser árbitro. Você já conhece um pouco, já esteve na quadra e tal. Fala um pouquinho sobre isso para a gente. A gente tem incentivado muito aí as federações Essa palavra me a, faltou no momento, é, incentivado. Obrigado. incentivado as federações a convidar ex-jogadores, né, aqueles que já chegaram num ponto da carreira que já decidiram não seguir a carreira de jogador, né, ou por qualquer motivo, né? Como eu falei, o jogador ele sempre acaba tendo uma vantagem porque ele entende o que acontece dentro da quadra, Aham. ele entende, ele viveu as frustrações, ele viveu o erro, ele viveu o treino, e isso, para a arbitragem, é imprescindível, esse conhecimento. A gente tem feito aí cursos, né, em vários estados, cursos de atualização, mas principalmente os cursos de iniciação. A gente até iniciou um agora na segunda-feira, aqui no Rio de Janeiro, uma iniciativa que a Federação do Rio de Janeiro tem
pelo menos 2 vezes por ano, porque ela tem um problema no seu quadro muito grande, que é de pessoas interessadas em tanto sim. ser oficiais de mesa como ser árbitros, né, oficiais de quadra. E a gente sabe que qualquer curso que a gente faz, mesmo tendo uma grande frequência, é um funil, que você coloca 20, 30, 50 pessoas e a gente vai ter ali dois, três que vão Aham. realmente enveredar ali pelo caminho da arbitragem e se comprometer com a causa, né? Eu digo que é comprometer com a causa porque é um trabalho complicado no início, né? A pessoa tem que se dedicar bastante, né? Depende muito dela. Então a gente está fazendo esse agora no Rio de Janeiro, com o auxílio aí da federação, do presidente Daniel Riente, conseguiu um acordo junto à ESEFEX, né? E a gente está fazendo esse curso online e para pessoas do norte fluminense também, que tem uma carência muito grande, mais ainda fora Aham. da capital do Rio de Janeiro, né? A gente fez esse ano também para várias federações, a gente fez atualizações. Estamos fazendo um curso de atualização, é um curso de atualização, uma clínica, né? Que no IBB, no Instituto do Basquete, né? Está tendo esse curso de atualização para os árbitros. A gente já teve a presença no primeiro dia do, do Cristiano Maranhão falando sobre um tema, um árbitro Aham. renomado dentro do Brasil, de duas, três Olimpíadas mundiais, né? E hoje é o instrutor FIBA que a gente tem dentro do Brasil. A gente teve também a presença do Alan dos Santos, falando sobre outro assunto bastante interessante. O Alan, que junto com o Fernando Leite, que é de São Paulo, o Alan de Santa Catarina, são os dois árbitros brasileiros hoje que mais estão indo a competições internacionais, e a gente tem uma grande expectativa, né, Legal. pelas competições que eles têm ido, de serem os árbitros brasileiros, pelo menos um dos dois, na Olimpíada de Los Angeles. Como eu falei uma vez, muita gente me perguntou por que que a gente não teve árbitros na Olimpíada a última Olimpíada, né, a Olimpíada de Paris. Paris, De Paris, né? e muita gente não entende o processo, né? E graças a Deus a confederação ela entendeu, porque o presidente Marcelo, hoje o vice-presidente Fábio, de que é um processo de renovação. E a Sim. FIBA, ela cria um ciclo, e é um ciclo de 4 anos. Esse ciclo de 4 anos, o árbitro que vai aos Jogos Olímpicos, ele tem que ser um árbitro que participou desse ciclo indo a um campeonato mundial adulto antes dos Jogos Olímpicos. E nós não tínhamos Aham. no Brasil nenhum árbitro que contemplava esse requisito. A gente tinha dentro do quadro a Andréia Silva e o Guilherme Locatelli, que também já tinham ido a outros Jogos Olímpicos. Só que ambos se Eles foram em aposentaram. Tóquio, né? Eles Foi foram em Tóquio, Tóquio. né? E Estiveram em o Tóquio. Guilherme Locatelli foi no Rio de Janeiro em 2016. Sim, sim. A Andrea foi em Tóquio em 2021, foram Andrea e Locatelli. Só que ambos, que eram os únicos que tinham os requisitos para ir a Paris, eles se retiraram, por motivos particulares, se retiraram do quadro da Federação Internacional. E nós ficamos meio órfãos ali. E muita gente, pô, mas o Brasil sempre foi, por que que agora não foi? Porque tem requisitos a serem cumpridos. E a gente Aham. não poderia colocar alguém, a gente, porque ninguém coloca. Hoje as federações nacionais, elas não colocam ninguém. A Federação Internacional é que convida os árbitros que elas veem que têm, preenchem os requisitos e têm capacidade para estar nos Jogos Olímpicos. Então, agora, a gente tem plena convicção, né, do trabalho feito dentro da confederação e dentro da FIBA e dentro das federações, que nós vamos ter pelo menos um árbitro nos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, né? Esse é assim, tá dentro do meu planejamento, né, planejamento do departamento, a gente ter pelo menos aí a presença desses árbitros nos Jogos Olímpicos e no Campeonato Mundial, é claro, agora na próxima Copa do Mundo de basquete. Trabalhar no basquete é ótimo, sabe? Assim, depois que a pessoa se empolga, né? E Sim. realmente tem muita gente que deveria já começar a migrar. Nesse curso que eu estou fazendo no Rio de Janeiro, e todos os cursos que eu faço no Rio de Janeiro, tem vários ex-atletas. Tem vários Vamos. que passaram pelo.
E a gente faz sempre esse pedido aí, universidades, né? Aham, Porque apitar basquete, trabalhar dentro do basquete, também passou a ser um trabalho como outro qualquer, aham. sabe? É remunerado principalmente fora dos horários de trabalho, quer dizer, a pessoa pode trabalhar em outro lugar. Vi muita gente pagar a faculdade inteira com dinheiro do basquete, fazer uma viagem com a família, comprar presente para os filhos, quer dizer, não vai ficar rico, mas vai pelo menos ter uma condição Mais uma aí. fonte de É um renda, mais leque, uma é um fonte. leque, é um leque Isso, dentro, é mais é isso um aí. dentro das possibilidades que a gente tem, não só dentro da educação física, como também para outras pessoas que queiram enveredar aí por esse caminho, né? Sim. Eu sempre falo lá para os meus alunos na UFRJ, né, Universidade Federal do Rio de Janeiro, cito o exemplo da Cláudia Molina, que é oficial de mesa do Rio de Isso, Janeiro. E ela começou, eu falei, olha, ela começou como vocês aí nos bancos aí da universidade, uma determinada aula ela levantou o braço, perguntou se tinha curso de arbitragem que ela gostaria de fazer, e depois eu fui encontrar a Claudinha onde? Na Olimpíada de 2016, representando o exatamente. Brasil. Então, E, muito legal. Eu acho que e a primeira coisa, Bira, que eu falo nos cursos todos, a primeira coisa que eu falo para quem participa dos cursos é o seguinte: quem chega nos Jogos Olímpicos, Campeonatos Mundiais, Pan-Americanos, Sul-Americanos, é uma pessoa igual a você, que estava sim, sentada num curso e não ache que a pessoa apareceu lá de. Não, não, ela começou fazendo um curso desse de iniciação, fazendo perguntas ali extremamente simples, tendo dúvidas aham. e se comprometendo e estudando. Hoje a gente tem muita possibilidade de estudo. Eu sempre falo que a internet tem muita coisa boa, mas infelizmente tem muita coisa ruim também, né? O basquete é uma Exatamente. bibliografia É. muito pequena. A Aham, bibliografia do basquete é muito pequena. É um sim. livro de regras, é um livro de interpretações, é um manual de desafio, é um manual de oficial de mesa. São 4 bibliografias que se tem. Só que na internet aparece 280 mil, né? E a gente tem que É, saber filtrar aquilo que é bom e o que é ruim, né? é E verdade. quanto também, um assunto interessante que você falou da mudança, né? Hoje a FIBA ela Eu ia perguntar tá exatamente calma. isso. Eu ia É, perguntar exatamente isso a para você. FIBA Se tem hoje está alguma coisa calma. vindo aí. Não, a Tem, FIBA, a tem FIBA alguma coisa atualmente está vindo bem aí? calma, né? Ela está bem, Ah, bem tranquila. Não, a gente está reforçando no último livro de regra que falava dos erros, né? Dos erros corrigíveis. Até porque foi motivo de muito problema no Brasil, e foi um motivo de problema até na última universidade, que sim. é de um erro acontecido, de um erro que pode ser reconhecido pela arbitragem, e tem que ter conhecimento dos treinadores, jogadores, etc., para que esses erros sejam cobrados, para que sejam corrigidos. Quer dizer, ponto que foi feito e não foi registrado, falta de jogador que não ocorreu. Quer dizer, tem o artigo 44 da regra, ele foi totalmente modificado. E no artigo 1º da regra, eles falam da responsabilidade de todos os envolvidos, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande no ser humano de ajudar quando é contra ele. E lá nesse artigo 1, ele pede que a responsabilidade de todos os participantes é quando se vê alguma coisa errada, que até aquele que se beneficia com isso fale. E a gente sabe da Aham, dificuldade. O jogo do Brasil com a Austrália no pré-olímpico, em que o time da Austrália fez um ponto de 2 e foi creditado um ponto de 3, e se esperava que a própria Austrália fizesse, por isso que a FIBA colocou isso na regra, para que a própria aham. Austrália dissesse, não, peraí, não foi 3 pontos, nós não fizemos 3 pontos, foi 2, sabe? Mas a gente é esperar muito da arbitragem. Então, esse é um artigo que a gente bate bastante, mas para isso a gente precisa das transmissões, e transmissões oficiais. Porque só se pode corrigir alguma coisa quando você vai ver. Aham. Então, esse é um ponto que a gente tem tentado muito que as pessoas entendam, que as pessoas procurem não errar. Eu falo nos cursos também que o árbitro é o único que entra na quadra sabendo que vai errar. Ele tem que saber, ele tem que ter essa condição. Como jogador, como técnico, tem que entender também que durante um período de jogo ele não vai acertar tudo, ele vai errar, porque é um ser humano. Os únicos que têm que tentar não errar nada, e até os oficiais de mesa dão risada com isso, eu falo, são vocês, oficiais de mesa. Oficial de mesa não pode errar, porque as funções de vocês são pontuais, elas não têm interpretação.
Entendeu? Aconteceu, vocês fazem. Os relógios, a mesma coisa. Apontar na súmula é um jogador 8 fez 2 pontos, você vai lá e coloca o 8 fez 2 pontos. Você não vai lá e coloca ele fez 3. Então, isso tudo a gente bate bastante. A FIBA, como eu digo, está quieta, mas eu acredito que até o final do ano eles sempre vão modificando alguma coisa, né? Esse ano, já desde janeiro, desde dezembro do ano passado, eles não modificaram nada. Em relação à seta de posse alternada, que você ali falou, realmente a NBA, a Euro também não tirou, a Euroliga, ela Aham. mantém o bola ao alto. O Por bola ao exemplo, alto, Reinaldo, é, por exemplo, aqui no Brasil, a CBB junto com a Liga Nacional de Basquete, junto com a LBF, se quisesse voltar às situações de bola alto, poderia? poderia. O regulamento das competições, ele é gerenciado pela Federação Nacional, Sim, é, desde que não deturpe muito o jogo, mas também a sim. FIBA não se intromete com isso, porque a gente tem países no mundo que alteram extremamente a regra. A gente tem o caso aí da Aham, Coreia do Norte, né, do sim. ditador, que ele tem uma regra extremamente interessante, né, em que cestas feitas nos últimos segundos do jogo valem 8 pontos, É, isso aí é de que loucura, né? Isso aí é. a bola se entra direto na cesta, no arremesso de 3 pontos, vale 4. A enterrada vale 3. Que E a isso. mais interessante de todas, que essa, ele tem uma que é interessantíssima, né? Se isso fosse aplicado em outros basquetes, iria dar um problema terrível. O lance livre feito vale 1, o errado tira 1. Você imagina, Boa. nós Essa eu teríamos, gostei. Essa aí eu gostei. nós teríamos jogos que ia acabar -5 a -6, né? Você imagina, né? Boa, boa. Mas essa aí. E é um campeonato, Bira, que jogam muitos americanos, que Aham, jogam jogadores estrangeiros, é um campeonato grandioso, né, que tem na Coreia do Norte. Mas assim, nós teríamos, como a gente modifica aqui, por exemplo, o NBB ele não utiliza essa revisão dos erros corrigíveis, porque ele achou meio confuso e ele acabou aham, não utilizando. Ele utiliza 2 desafios, como a LBF, eles colocaram ao invés de um desafio, eles colocam 2 dois. desafios durante o jogo. O tempo debitado do NBB dura 1 minuto e 15, ou 1 minuto e meio, é maior, eles colocaram, mas eles colocaram isso tudo no regulamento deles. Como também a revisão no instant replay, isso a gente usa também nos campeonatos da CBB, Aham, só permite você ver uma interferência marcada, né, nos 2 últimos minutos do quarto quarto ou das prorrogações. No caso do NBB e dos nossos campeonatos, a gente pode ser visto a qualquer momento do jogo. Nós colocamos lá que pode ser aham, utilizado a qualquer momento do jogo. Mas são modificações interessantes. Cada país, na Euro, a gente tem aham. ali que a bola não passa. Você é desse tempo, que é o mesmo tempo que eu, lembra quando a bola não passava pelo árbitro na defesa? Que na defesa, se a bola saísse na defesa, o jogador pegava a bola, já saía Saía jogando. jogando. É, Isso na aí. Euro, na Euro se testou isso, eu não sei se ainda estão jogando dessa maneira, né? Ontem eu até soube que tem uma Copa aqui no Brasil, uma Copa dessa de base, que joga dessa maneira, porque como o tempo é corrido, então pega a Aham. bola. Só que isso é perigoso, né? Porque às vezes É vai não. pegar a bola quem não era, quem não tinha, quem não era, quem não tinha direito a essa bola, né? Eu até tenho um fato muito engraçado, assim, da época do Vasco da Gama. Não sei, não lembro se era você o técnico naquela época. Eu jogava no Tijuca e a gente foi jogar contra o adulto do Vasco, lá no Vasco. E quem estava apitando era o saudoso Paulo dos Anjos, né? Paulinho dos Sim, Anjos é que sim, estava apitando sim. aquele jogo. E o time do Vasco repleto de Luiz Brasília, né? Aquele time cheio de estrelas, né? Que tinha do Vasco. E eu lembro que a regra era assim: aí uma bola saiu e a bola era nossa do Tijuca. Aí um jogador do Vasco pegou, cobrou e aí sexta eu falei, Paulinho, a bola era nossa, Paulinho. Aí ele, meu filho, eu vi, mas já bateu, deixa Já para lá, bateu. sabe? O jogo já estava 40 pontos Boa, para o boa. Vasco, já 50 pontos para o Vasco. Aí isso aí ficou muito marcado para mim. É por isso que eu digo que isso não dá certo. Esse negócio É da isso bola aí. sair, o cara pegar, não dá certo. Agora, quanto à seta de posse alternada, é interessante. A seta de posse alternada ela entrou para você diminuir o tempo de jogo, diminuir, porque num jogo sub-19, sei lá, daí quantas bolas ao alto, situações de bola alta acontecem durante um jogo? 2, É 3 no pouco, máximo, pouco. né? Não É. tem, são muito poucas, né?
Agora, bota num jogo de sub-12 feminino, É, num jogo de sub-13 masculino. masculino, é. Acontece ali o quê? Acontece no mínimo 10, 12, 15 situações de bola alta, porque todo mundo corre atrás da bola, aqueles bolinhos vão correr atrás Aham. da bola, daqui a pouco dois garotos. Aí você multiplica 15, porque para montar o bola alto, ó, é botar jogador em volta do círculo, aí esse não pode estar ali, eu tenho que entrar, levantar entre dois, às vezes não salta, eu tenho que pegar, levantar de novo. Quer dizer, multiplica aí 1 minuto e meio, 2 minutos a cada bola alto. É, mas Vezes aí 15, eu 30 minutos mais questiono. de jogo. O meu questionamento, minha insatisfação com essa regra, né, do sistema de posse de bola alternada, é que, no meu olhar, perdeu muito o jogo de basquetebol no aspecto tático. Perdeu realmente, houve uma perda considerável, É, porque ali você tinha duas situações, um bola alto, três, né, um bola alto favorável, quando o teu time tinha um jogador mais alto, brigando, saltando com o mais baixo, um bola alto desfavorável, no caso contrário, e no que acontece no início do jogo, um bola alta equilibrado. Eu sempre, como técnico, eu sempre gostei dos meus jogadores e treinava isso com eles, bater essa bola para frente, porque eu sofri um castigo muito grande uma vez no Maracanãzinho, como técnico do Vasco, jogando Vasco e América. O meu pivô Evaristo Pérez, dominicano, que Evaristo você Pérez, é. conheceu, grande jogador, era um pouquinho teimoso e gostava de puxar essa bola para trás. Puxou a bola para trás, o Valdeir, lembra do Valdeir que jogou na América? Valdeir Depois foi jogou meu no atleta também Tijuca, no joguei Vasco. com ele no Tijuca, é. Valdeir e Miguel, a dupla fantástica do América, né? E de vários clubes. Mas o Valdeir pegou essa bola, foi lá, fez a cesta e o América ganhou o jogo. Então eu nunca gostei de puxar a bola, eu sempre gostei de bater para frente. E nessa de bater para frente, eu sempre tive uma jogada, né? Uma estratégia que eu aprendi com meu amigo falecido também, Marcelo Cocada, né? De bater a bola para frente, ter uma jogada para tentar fazer logo 2 pontos, para fazer ponto nessas situações de bola alto favorável, para não tomar um ponto nessas situações de bola alto desfavorável. Então eu vejo que perdeu muito. Se a proposta foi, de repente, encurtar o tempo de É, jogo, foi depois, agilizar, é. para Agilizar, é. agilizar e tal, É, eu acho que perdeu muito taticamente. é. É porque a gente vê até no jogo da NBA, é como eu falo, um jogo de. Poderia ter. Esse poderia ser um regulamento que poderia ser mais flexível para as federações nacionais e até Aham, poderiam utilizar, voltar isso no campeonato adulto. A única coisa sim, seria mudar a quadra, né? Porque o desenho da quadra também mudou, mudou. que Tem que não tem botar os mais, só tem círculos. só tem um círculo, né? Não tem mais Isso aqueles aí. dois círculos. Apesar de que eu falo nos cursos que vocês vão entrar em quadras que têm os três círculos, porque se coloca nos círculos nas áreas restritivas por causa de propaganda, né? A gente vê ali, É coloca verdade. uma propaganda e é por aí. Ela tem que ser redonda, ela não vai ser metade do círculo uma Aham, propaganda, né? é isso aí. Mas é. E que se nos jogos adultos isso pudesse continuar tendo, e que nos jogos da base. Porque o grande problema é na base, o problema não é no adulto, né? O adulto não tem É pouquíssimas isso aí. situações de bola alta. Maravilha, Reinaldo. Olha, parabéns pela tua carreira, parabéns por estar sempre aí se interessando e promovendo coisas novas, trazendo pessoas para o basquetebol, para trabalhar na arbitragem, para trabalhar em outros setores. Eu acho muito bacana isso. As pessoas, você, conforme eu falei, você hoje é uma referência no basquetebol brasileiro, né? Pessoal, regra, pintou alguma dúvida? Vai lá, procura no Instagram. Você tem Instagram? Pode passar para a galera? Tenho. É o arroba Ena Souza. Ena Souza, com Z, né? Pode, a Arroba gente. Ena Arroba Souza. Ena Souza. É. Estou colocando aqui, galera, arroba Ena Souza. Então, qualquer dúvida de arbitragem, vai lá, entra no Instagram, o Enaldo é essa Isso. pessoa simpática, né, que vai com certeza falar sobre a tua dúvida, vai dar mais uma lambujazinha, porque é um cara que vive o basquete 100%. Muito obrigado, viu, Enaldo, e parabéns. Tá, obrigado a você mais uma vez aí. A gente está sempre à disposição, sabe? Eu acho que as pessoas interessadas, né, aquelas que eu recebo vídeos todo dia, e quem aprende, eu sempre digo, nós como professores, né, Bira, quem aprende somos nós. Cada vez que eu faço um curso, eu Sim, aprendo mais. é isso aí. Por isso que isso me incentiva muito, é porque
as dúvidas vão levando a gente adiante, né? E não tendo em nenhum momento a ideia de que nós somos o dono da razão, muito pelo contrário, quantas vezes a gente se equivoca aí, e esse equívoco é que faz a gente ir adiante, porque a gente aprende com isso. Tá? Então, muito obrigado aí pela oportunidade, e quando precisar aí, estamos aí à disposição. Valeu, um forte abraço, fique com Deus, Reinaldo. Forte abraço, um abraço. O programa Na Cobertura com Birabelo, minha gente, vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa, espero que vocês tenham curtido bastante a entrevista com Enaldo Batista, gerente de arbitragem da Confederação Brasileira de Basquetebol. E, é claro, nos vemos na próxima semana. Valeu, fiquem com Deus.